Fenômenos de superfície. Antes de estudarmos os fenômenos que acontecem apenas na superfície dos materiais, fenômenos esses oriundos das diferentes interações que acontecem nessa região do sistema, gostaríamos de rever alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de fase. Fase é a porção homogênea de um sistema na qual suas propriedades se mantêm constantes. Nesse caso, nós temos aqui no nosso sistema duas fases, fase 1 e fase 2. Se elas estão conectadas, existe uma interface, que é uma região tridimensional intermediária entre essas duas fases de contato. Então, a região intermediária tridimensional é chamada de interface. A superfície é um conceito geométrico mais bidimensional. É a fronteira entre essas duas interfaces. Bem, então quando nós temos duas fases homogêneas conectadas, nós criamos uma fina camada denominada interface. Essa camada é fina, mas ao nível molecular ela não é desprezível. E as propriedades dessa interface são diferentes das propriedades da fase 1 e da fase 2. E os fenômenos de superfície estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, vários processos industriais são controlados por fenômenos de superfície. Na indústria petrolífera, na indústria de alimentos. Na indústria de alimentos, nós produzimos a margarina a partir de óleos vegetais. Para produzir a margarina a partir de óleos vegetais, que são moléculas insaturadas, contendo duplas ligações, se torna necessário fazer a hidrogenação catalítica dessas regiões da molécula para formar margarina. Esse tipo de reação, em geral, é feita utilizando catálise heterogênea, ou seja, o catalisador está numa fase e o substrato está em outra fase. Os óleos vegetais, em geral, estão na fase líquida e o catalisador está na fase sólida. Quer dizer que a reação química acontece na superfície do catalisador, ou seja, a reatividade que promove a produção da margarina de vários insumos químicos que utilizam catálise heterogênea acontece na superfície, ou seja, os fenômenos de superfície modelam a reatividade desses materiais. Mas também os fenômenos de superfície estão presentes em vários processos biológicos, onde, por exemplo, macromoléculas penetram no interior da célula para executar suas funções de respiração celular, de transporte de alimento. E para penetrar no interior da célula, tem que necessariamente interagir com a membrana plasmática. Dessa forma, efeitos de superfície, os fenômenos de superfície, vão determinar uma série de processos biológicos que acontecem na natureza. Processos farmacêuticos também, muitos deles, são modulados por fenômenos de superfície. Quando um fármaco penetra na célula para interagir um alvo molecular específico, ele precisa inicialmente interagir com a membrana plasmática. E aí esse processo de interação, de adsorção, de desorção, é controlado necessariamente por fenômenos de superfície. E o que torna a superfície tão especial? Bem, as moléculas no interior do sistema estão interagindo em todas as direções, o que promove um cancelamento de forças. Mas na superfície isso não acontece. No interior, as moléculas interagem em todas as direções e as forças se cancelam. Na superfície, essas forças não se cancelam e existe uma resultante de força, fazendo com que essas moléculas na superfície se aproximem e criando uma espécie de membrana entre uma fase e outra fase. Então, existe uma descontinuidade e desequilíbrio de forças na superfície, o que promove os fenômenos de superfície. O fato dessas moléculas na superfície interagirem mais, estarem mais conectadas, terem interações mais significativas, faz com que haja um grande impacto na densidade, ou seja, a densidade da superfície é diferente da densidade da fase alfa e da fase beta. A distância entre as moléculas também na superfície é diferenciada da fase alfa e da fase beta.
É comum que íons em solução sejam absorvidos na superfície, fazendo com que os contra-íons, ou seja, íons de carga oposta, sejam atraídos, criando uma espécie de dupla camada elétrica, que tem um grande impacto, né, esses fenômenos que acontecem na superfície têm grande impacto na geometria do sistema e na energia. Na geometria, por quê? Porque as moléculas na superfície estão interagindo mais fortemente, por não haver aquele cancelamento de forças que acontece no interior do líquido. Dessa forma, as moléculas se aproximam mais, interagem mais. Com isso, elas adotam uma configuração correspondente à área mínima da superfície. Elas tendem a minimizar a área da superfície, fazendo uma contração. Esses fenômenos também interferem de forma significativa na energia. Por quê? O fato das moléculas na superfície estarem mais próximas e interagindo mais faz com que, para se mexer uma dessas moléculas, é necessária uma energia extra, uma força extra para fazer com que essas moléculas se afastem. Dessa forma, tanto a geometria do sistema quanto a sua energia são modificados em função desses efeitos das interações intermoleculares das moléculas da superfície, criando uma série de fenômenos macroscópicos. Nós estamos no nível molecular, comentando sobre interações intermoleculares, que tem um desdobramento macroscópico bastante interessante. As interfaces produzem fenômenos que não acontecem no interior das fases. Fenômenos tais como tensão superficial, flotação, adsorção e capilaridade. Tensão superficial é definido como um efeito físico que ocorre na interface. Interface é aquela região que conecta duas fases homogêneas. Ela faz com que a cada camada superficial de um líquido venha se comportar como uma membrana elástica. Essas moléculas estão mais próximas, interagindo mais, com isso elas contraem a superfície do sistema e para mexer, para afastar uma dessas moléculas, você precisa de uma energia extra, pelo fato de elas estarem interagindo mais. Então, como havíamos comentado, o fato de não haver um cancelamento de forças para essas moléculas da superfície, essas moléculas se aproximam, interagem mais, criando essa espécie de membrana elástica, entre aspas, devido a essas forças intermoleculares. Então, é muito mais difícil mexer ou afastar essa molécula que está na superfície do que uma molécula que está no interior da fase, que tem todas as suas forças, a sua força resultante cancelada. Então, é bom definirmos que existe a tensão superficial, que é definida como a força de contração por unidade de comprimento ao longo de um perímetro de superfície, numa estrutura bidimensional, cuja superfície é gás líquido ou gás sólido. E existe a tensão interfacial, que é similar à tensão superficial, ou seja, é a força de contração por unidade de comprimento ao longo de um perímetro de superfície. Entretanto, a superfície não deve ser gás, não deve estar na fase gasosa. Nenhuma das superfícies pode estar na fase gás. Temos comentado, as moléculas que estão na superfície, elas estão mais próximas, interagindo mais. Dessa forma, para mexer em uma dessas moléculas, é necessário um trabalho extra, uma força extra. Então, se quisermos mexer nessa área da superfície, nós vamos ter que empregar uma energia extra. Quanto maior a área que quisermos mexer, maior será o trabalho necessário. Então, o trabalho necessário é proporcional à área, tendo em vista que essas moléculas estão muito próximas e interagindo bem. A constante de proporcionalidade entre a variação do trabalho e a variação da área é a tensão superficial. Dessa forma, nós podemos definir a tensão superficial como sendo o trabalho reversível e infinitesimal necessário para aumentar uma área infinitesimal a superfície. A unidade é energia por unidade de superfície, ou seja, joules por metro quadrado, se estivermos falando no SI.
Dois são os grandes fatores que afetam a tensão superficial: interações intermoleculares e peso molecular. Então, por exemplo, a água. A água interage fortemente por meio de interações por ligações de hidrogênio. Dessa forma, quando essas moléculas de água estão na superfície, essa interação fica mais efetiva, essas moléculas ficam mais próximas. A resultante dessa interação intermolecular é diferente de zero, que acontece no interior da solução, mas na superfície é diferente de zero. Consequentemente, a sua tensão superficial é bastante elevada. O benzeno, anel aromático, interage por forças de London, dispersão de London. São interações menos significativas do que as ligações de hidrogênio. Elas adotam uma conformação diferente, elas se aproximam, mas essa proximidade, essa interação é menos efetiva do que a água, e aí a sua tensão superficial é bem inferior à da água. Quando estamos falando de misturas, nós também podemos ter esse mesmo raciocínio molecular. A água pura interage por meio de ligações de hidrogênio, maximizando a sua interação na superfície, né, diminuindo a distância entre as moléculas de água, fazendo com que haja uma contração da superfície. Quando nós temos uma mistura água e butanol, o butanol interage com a água, atrapalhando essa configuração ótima que a água tem na superfície, fazendo com que a tensão superficial caia de forma significativa, pois as moléculas de água não conseguem interagir tão bem, tão efetivamente umas com as outras, porque o butanol está interagindo com elas. Quando nós temos o benzeno não interage tão efetivamente com a água. Dessa forma, a água tem a capacidade de interagir mais fortemente com outras moléculas de água, fazendo com que ela adote aquele arranjo mais otimizado de interação e contraindo mais a área superficial. Dessa forma, a tensão superficial da mistura água-benzeno é maior do que a tensão superficial da mistura água e butanol. A temperatura é outro fator que afeta de forma significativa a tensão superficial. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior é a agitação das moléculas, menos é a interação efetiva entre essas moléculas na superfície. Quanto menor a interação efetiva entre essas moléculas na superfície, menor então essa tensão superficial, ou seja, a força necessária para mexer na área dessa superfície. Existem várias técnicas experimentais que são utilizadas para se medir a tensão superficial. Inicialmente, nós vamos ter um líquido num recipiente sólido, formando aqui uma curvatura. Temos então a pressão interna e a pressão externa. Nós podemos então escrever que a força interna é igual à força externa quando essa superfície estiver em equilíbrio. Entretanto, nós temos aqui a pressão. Devemos então partir da pressão para achar a força. Pressão, por definição, é força sobre área. Dessa forma, a força pode ser dada por pressão versus área. A área que nós estamos nos referindo, nós podemos aproximar como 4πr ao quadrado. De tal forma que a força interna é igual à pressão interna versus a área, 4πr ao quadrado. Muito bem. A força externa vai ser igual à pressão externa versus a área, de forma similar ao que acontece com a pressão interna. Entretanto, haverá uma outra força que nós poderemos chamar de força de deformação. Então, haverá essa contribuição para a força externa, mais uma força de deformação.
Essa força de deformação é a força responsável por modificar a superfície do líquido. Lembrando que na superfície do líquido as moléculas estão mais próximas, interagindo mais. Dessa forma, se torna necessária uma força extra para que essas moléculas se locomovam. Bem, nós não temos essa força extra, mas nós sabemos que essa força de deformação tem a ver com a tensão superficial. Para associar os dois, nós podemos pegar a definição de tensão superficial, que é a variação de trabalho por unidade de área, e tentarmos associar os dois. Por quê? Trabalho, por definição, é força vezes deslocamento. Então, se nós pegarmos isso, nós primeiro precisamos achar a diferencial de área. Quando saímos de um R e aumentamos para um dr. Nós saímos de um raio R e aumentamos um pouquinho para dr. Qual será, então, essa modificação na área? Como a área é 4πr², nós podemos escrever que 4πr mais dr². Essa é exatamente a mudança infinitesimal que nós fizemos na nossa superfície. E aí nós temos que esse diferencial de área vai ser esse, que é o final, e o inicial, logicamente, é 4πr². Então, se nós quisermos pegar apenas o diferencial, nós vamos ter que dA vai ser igual a final 4πr mais dr² menos o inicial, 4πr². Nós sabemos, pelas propriedades dos produtos notáveis, que aqui vai dar 4πr² mais 8πr/dr mais 4π/dr² menos 4πr². Vamos cancelar esses termos. Bem, pegando a expressão anterior, nós temos que dA é igual a 8πr/dr mais 4π/dr². É bom termos em mente que esse dr é a variação infinitesimal no raio, ou seja, é um valor pequeno. Ao quadrado é um valor extremamente pequeno, de tal forma que nós podemos desprezá-lo em relação a esse. Então, dA fica apenas 8πr/dr. Retomando a definição de tensão superficial, que é a variação do trabalho pela variação da área, nós temos essa expressão, onde o trabalho é a força vezes o seu deslocamento, sendo que essa é a força de deformação necessária para movimentar moléculas na superfície, para realizar esse trabalho. Então, essa é a força que estamos interessados em isolar. Então, força vezes deslocamento é o trabalho, sobre o dA, variação da área, que acabamos de calcular, que é 8πr/dr. Podemos cancelar e isolar o F. O F, que é a nossa força de deformação, ou a força necessária para realizar esse trabalho e variar dA a nossa superfície. Então, F é igual a 8πr tensão superficial. Se nós retomarmos aquela primeira expressão que nos diz que a força interna é igual à força externa, nós vamos ter que força interna é pressão interna versus 4πr², que é igual a força externa, uma componente
importante é aquela pressão externa que havia sobre a superfície. Então vai ser pressão externa versus a área mais a força de deformação da superfície, que no caso é 8πr tensão superficial. Nós podemos simplificar essa equação se dividirmos tudo por 4πr ao quadrado. Nós teremos que pressão interna vai ser igual a pressão externa, pois vão se cancelar esses termos, mais 8πr tensão superficial sobre 4πr ao quadrado. R pode cancelar, π pode cancelar, 4 cancela e fica apenas 2. De tal forma, bem, ao cancelarmos esses termos, nós chegamos a essa equação que nos diz que pressão interna é igual a pressão externa mais 2 vezes a tensão superficial sobre o raio da curvatura. Essa equação é denominada equação de Laplace e vale para qualquer fluido. Nós desenvolvemos a equação de Laplace aplicado para esferas. Entretanto, é bom ter em mente que a equação de Laplace pode ser aplicada para as outras formas de superfície, não esféricas. Nesse caso, o raio da curvatura pode ser dado pelo raio de curvatura médio, por essa equação. Para superfícies esféricas, R1 igual a R2, que é igual a RS. E aí nós temos a equação de Laplace. Para superfícies cilíndricas, nós temos que R1 é infinito, e aí nós temos essa pequena modificação na equação de Laplace. E para superfícies planas, a diferença de pressão é igual a zero. Bem, quando as moléculas de um líquido estão na superfície, elas se aproximam cada vez mais, interagindo muito mais entre elas. Isso é porque não existe o cancelamento de forças como existe no interior da solução. Dessa forma, essas moléculas interagem mais efetivamente entre elas, estão mais próximas e elas tendem a contrair a superfície, minimizando a sua área, ou seja, construindo, desenvolvendo superfícies curvas. E é importante ter em mente que o lado côncavo dessa superfície curva é maior que a pressão do lado convexo. A pressão do lado côncavo é maior do que a pressão do lado convexo, que é exatamente isso que diz a equação de Laplace. A pressão interna é igual à pressão externa mais um adicional, que esse adicional é exatamente em função da tensão superficial e daquela força necessária para fazer movimentar essas moléculas da superfície, que estão mais atreladas umas às outras. Quando nós colocamos um líquido em um recipiente sólido, as moléculas da superfície vão estar mais próximas, vão interagir mais e, consequentemente, vão criar uma superfície curva no intuito de minimizar essa área para aproximá-las cada vez mais, maximizando a força de interação entre elas. Entretanto, nós podemos observar que os meniscos, quando nós colocamos um líquido num recipiente sólido, pode ser côncavo ou convexo. E isso é em função das interações intermoleculares do líquido com as paredes do recipiente versus as interações intermoleculares do líquido com as próprias moléculas do líquido. Ou seja, vão haver forças competitivas de adesão e coesão. Adesão são interações líquido-sólido e coesão, interações entre as próprias partículas do líquido. Ou seja, coesão é interação entre a própria substância e adesão é interação entre substâncias diferentes. Quando as forças de adesão forem superiores às forças de coesão, ou seja, quando o líquido interagir melhor com as paredes do recipiente do que com o próprio líquido, se diz que a adesão é superior e o líquido molha as paredes do recipiente, ou seja, o líquido interage bem com as paredes do recipiente.
Quando as forças de coesão forem maiores do que a de adesão, as moléculas do líquido preferem interagir com elas próprias do que com as paredes do recipiente com o sólido. Dessa forma, se fala que o líquido não molha as paredes do recipiente, ou seja, ele não interage bem com o recipiente. Capilaridade. Capilaridade é outro fenômeno de superfície. A capilaridade ou ação capilar é definido como a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer tubos extremamente finos. Bem, aqui nós temos um líquido e um tubo extremamente fino, e esse fenômeno da capilaridade com que faz com que o líquido suba esse tubo até uma altura h, ele só é perceptível quando o raio do tubo é igual ao raio da curvatura do líquido. Então, esse fenômeno da capilaridade só é perceptível quando o tubo for realmente muito fino, de tal forma que o raio dele seja igual ou menor do que o raio da curvatura do líquido. Nesse caso, nós podemos ver um líquido que interage bem com o tubo. E aí nós temos um menisco para baixo. Muito bem. Se nós estamos falando em líquido, nós podemos nos lembrar da equação de Laplace, que a pressão interna é igual à pressão externa mais 2 vezes a tensão superficial sobre o raio. Essa equação de Laplace pode ser escrita dessa forma, onde nós temos que a diferença de pressão, ou seja, pressão interna mais pressão externa, é igual a 2 vezes a tensão superficial sobre o raio. Nós também podemos ter em mente a equação de pressão hidrostática, que nos fala que a diferença de pressão entre dois pontos em um fluido é igual à densidade do fluido versus a aceleração da gravidade versus h. H é a distância entre esses dois pontos que estão dentro do fluido. Se combinarmos a equação de pressão hidrostática com a equação de Laplace, substituirmos esse ΔP da equação de pressão hidrostática na equação de Laplace, nós podemos achar uma equação que nos dá a altura com que o líquido vai subir, dependendo da sua tensão superficial e da sua densidade. E onde é que esse fenômeno é importante? Esse fenômeno da capilaridade tem várias aplicações tecnológicas, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse fenômeno sendo aplicado na natureza. A capilaridade é um dos mecanismos mais importantes para que haja nutrição vegetal. Ou seja, quando a raiz absorve nutrientes do solo, a planta precisa levar esses nutrientes até as folhas. E um dos principais mecanismos para que isso ocorra é a capilaridade. Ou seja, existem tubos com raios extremamente finos que saem da raiz e chegam às folhas, fazendo com que o líquido, a água, levando todos os nutrientes necessários para que a planta cresça, saia da raiz e chegue às folhas, contrariando inclusive a força da gravidade. Mudança na pressão de vapor devido a uma interface líquido-vapor curva. Pressão de vapor é definido como a pressão exercida pelo vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que deu origem a esse vapor. Essa pressão de vapor é dada por essa equação. Essa equação veio da termodinâmica, que vem da igualdade dos potenciais químicos quando a variação de temperatura é igual a zero. Nós temos que a pressão de vapor de um líquido é igual à pressão de vapor inicial exponencial de menos volume molar do líquido versus a variação de pressão no líquido sobre a constante dos gases ideais versus a temperatura. Se nós nos lembrarmos da nossa equação de Laplace, que nos fala que a variação de pressão
é igual, variação de pressão, pressão interna menos pressão externa, variação de pressão é igual a 2 vezes a tensão superficial sobre R, R é o raio da gotícula ou da superfície curva, e nós combinarmos ambas as equações, ou seja, nós substituirmos o ΔP tirado de Laplace e colocarmos nessa outra equação que vem da termodinâmica, nós vamos obter a equação de Kelvin, que nos afirma que quanto menor o raio da gotícula, maior é a pressão de vapor. Ou quanto maior o raio dessa gotícula, menor é essa pressão de vapor das moléculas presentes. Bem, quais são as implicações da equação de Kelvin na química atmosférica? A chuva inicialmente começa com agregados moleculares de água se juntando. Esses agregados, esse conjunto de moléculas vai se formando gotículas, às vezes, de tamanho de nanômetros. Ou seja, raios muito pequenos e uma pressão de vapor extremamente elevada. Com isso, facilmente essas moléculas de água presentes nessas gotículas de tamanho de nanômetros, facilmente elas vão para o estado vapor. Entretanto, à medida que mais moléculas de água se agregam a essas gotículas vão crescendo de tamanho, crescendo de raio, e o raio aumenta e, consequentemente, a pressão de vapor das moléculas presentes na gotícula diminui consideravelmente. Diminui, com isso, a gotícula fica grande, se estabiliza, mais moléculas de água vão se agregando, o raio ainda aumenta, a pressão de vapor diminui, menos moléculas têm a capacidade de ir para a fase vapor, porque a pressão de vapor é pequena, mais moléculas podem se agregar à gotícula, essa gotícula se estabiliza em suspensão até alcançar um ponto de massa-volume que não permite ela ficar mais em suspensão e ela precipita na forma de chuva. Elétrica na superfície das partículas, o fenômeno da dupla camada elétrica. É muito comum que materiais adquiram uma carga elétrica superficial. Essa carga elétrica superficial é devido muitas vezes à adsorção de íons presentes em solução na superfície. Esses íons se adsorvem na superfície do material, atraindo íons de carga oposta. No caso, ânions, por exemplo, adsorvendo na superfície do material, vão atrair cátions solvatados, de tal forma que nós formamos aqui, nessa região próxima à superfície, uma camada elétrica, onde nós temos ânions e cátions. E aí nós teremos um potencial entre eles, que é chamado de potencial zeta, que vai determinar muitas propriedades da superfície. É como se nós tivéssemos um capacitor presente em solução, onde nós temos cátions e ânions, e um potencial no meio, devido à presença da dupla camada elétrica. Bem, partículas em solução, à medida que se aproximam, a força de repulsão aumenta de forma considerável, devido à repulsão eletrônica, a repulsão dos elétrons. Entretanto, existe uma força de atração que aumenta de forma considerável devido às interações de Van der Waals, as interações de London. Dessa forma, existe um ponto ótimo na qual a partícula vai ficar em suspensão, aparentando ser uma mistura homogênea, mas na verdade é uma mistura heterogênea. E essa partícula fica em suspensão de forma estável devido às interações eletrostáticas proporcionadas pela dupla camada elétrica. Se nós mexermos na dupla camada elétrica, nós podemos fazer com que essas partículas decantem ou sejam desfeitas. Existem muitas aplicações da dupla camada elétrica. Por exemplo, uma é o processo de floculação. É um processo no qual colóides saem de suspensão na forma de agregados, formando partículas maiores ditos flóculos ou flóculos. Esse processo é muito utilizado no tratamento de água e esgoto. No caso, quando nós queremos tratar água, essa água vai para a estação de tratamento, e nessa estação de tratamento são introduzidos alguns sais, tipo
cloreto férrico e sulfato de alumínio. Esses sais em solução se dissociam em cátions e ânions. Esses cátions e ânions presentes em solução atraem partículas de carga oposta, formando flocos. Esses flocos vão aumentando no decorrer do tempo, aumentando, vão pesando cada vez mais e no decorrer do tempo tendem a decantar, de tal forma que é possível você retirar as impurezas presentes em solução. Então, ao mexermos na dupla camada elétrica, nós formamos agregados cada vez maiores. Esses agregados cada vez maiores são denominados de flocos. Esses flocos vão aumentando no decorrer do tempo, de tal forma que a força gravitacional é maior e eles decantam, acontecendo o processo de coagulação. É muito importante não confundir floculação com flotação. A floculação é baseada no fenômeno de superfície de dupla camada elétrica. Nós mexemos na dupla camada elétrica, fazendo com que partículas cada vez maiores se aderem a esses flocos crescem e tendem a decantar no decorrer do tempo. A flotação é baseada em outro fenômeno de superfície, que no caso é a tensão superficial. Então, mesmo que a força gravitacional seja menor que, se a força gravitacional é menor que a tensão superficial, o objeto pode flutuar na superfície, embora a sua densidade seja maior. Então, a flotação tende a fazer com que o objeto flutue na superfície, devido à questão da tensão superficial ser maior. E a floculação tende a fazer com que os objetos se agreguem em solução, formando flocos, e esses flocos vão decantar no decorrer do tempo. Dessa forma, fenômenos de superfície estão presentes no nosso dia a dia de forma bastante comum e são fenômenos extremamente importantes. Eu espero que isso tenha ficado claro. Muito obrigado e até mais.